Gente, aconteceu um equívoco aqui. Um equívoco não. O celular aqui deu um programinha que aparece de vez em quando aqui e já bloqueou o vídeo. Então vai ter que ser feito em duas partes, porque realmente eu não tenho fôlego para gravar outro vídeo. Então, voltando aqui à letra da música, né? Eu peguei uma parte aqui que diz assim, ó. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Samba é mais uma dança cultural brasileira. Uma dança sensual, uma dança lascívia, lascívica. Então, sua saia balançou. Saia de quem? As Maria, como disse o moço aí. Eu não sei, um outro rapaz aí, qual a Maria que ele falou, que ela citou aqui. Pode ser Maria Padilha, pode ser Maria Bulambo, Maria Sete Saias. Pode ser várias Marias que tem na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda. Pode ser. A Maria que ela tá evocando aqui. Alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Agora que o Zé entrou. Que Zé? Zé Pilintra. O mundo todo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu abriu. Agora que a fé ganhou, a Maria sambou, sua saia balançou. Alguém se incomodou. Então, irmãos, aqui não é preciso. Às vezes quem não tem, por exemplo, assim, no meu caso, eu tive a oportunidade de perguntar ao Senhor, Senhor, isso aqui é o que algumas pessoas estão falando? É um rito aos deuses africanos? Senhor, sim, isso é, e foi feito de propósito. Então, algumas pessoas, às vezes, não têm essa conexão com Deus, a ponto de perguntar algo dessa magnitude a Deus e Deus responder de imediato. Mas, gente, quando às vezes a gente ouve algumas coisas e uma luzinha acende, uma luzinha de uma dúvida, algo meio que pisca, querendo nos alertar, peraí, tem algo errado. Tem algo errado aqui. A gente tem que ouvir. A gente não precisa sair criticando, de repente, uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem certeza. Mas nós temos que nos afastar daquilo que não nos dá segurança de que nós estamos realmente adorando a Deus. E analisar. Você pegar a letra da música e você analisar, você não vê ali um glória a Deus, um aleluia. Você não vê ali o nome de Jesus sendo exaltado. Peraí. O louvor, a música é feita para adorar a Deus. O objetivo da música na igreja é adorar a Deus. Se a música não está adorando a Deus, não cante. Não cante. Não se abra para músicas que supostamente são gospel, mas que na sua letra não adoram a Deus. Essa foi a revelação que o Senhor me deu a respeito dessa música. Ela é uma música para exaltar, sim, as entidades das religiões de matriz africana. E o Senhor falou comigo que foi feito de propósito. E que é essa moça aqui, a Ana Heloísa, ela está mentindo. Se ela quiser me processar, que processe. Ela está mentindo. Ela está introduzindo cultos de religiões africanas dentro da Igreja de Cristo para contaminar a Igreja de Cristo. E em sua justificativa está mentindo, constrangendo a igreja de que tem que amar. E muitas pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus, de se lembrar que Jesus disse que haveriam muitos falsos profetas e que eles viriam em nome de Jesus e não em outro nome. Aqui, nem o nome de Jesus foi tocado. A música aqui, a letra,
em nenhum momento cita o nome de Jesus. Isso é que é o pior. Aí, existem aqueles falsos profetas que ainda conseguem citar o nome de Jesus. Aqui, em nenhum momento foi citado o nome de Jesus. Então, assim, gente, o que está acontecendo na Igreja de Cristo, no geral, a nível mundial, e principalmente no Brasil, é um ataque, gente. Eu me lembro aqui, se você vir aqui nos vídeos do YouTube e você vê os relatos que eu citei aqui a respeito dos satanistas, que o Senhor falou comigo, você vai ver que em algum dos vídeos, o Senhor falou comigo que os satanistas, os bruxos, os feiticeiros e os macumbeiros estão unidos contra a Igreja de Cristo no Brasil. Eles se uniram para derrubar, para querer derrotar a Igreja de Cristo. E aí, alguns vão dizer assim, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo que ora, contra a Igreja de Cristo que se santifica, contra a Igreja de Cristo que obedece, contra a Igreja de Cristo que vigia, contra a Igreja de Cristo que tem discernimento espiritual. É contra essa Igreja de Cristo que as portas do inferno não vão prevalecer. Agora, aquela Igreja de Cristo que está dormindo, que não se santifica, que cai na glutonaria, na bebedeira, em tudo quanto é tipo de festa, em tudo quanto é tipo de comida que o mundo oferece, essa Igreja de Cristo corre o risco de se perder. Porque, gente, o diabo não está para brincadeira. A palavra de Deus diz, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Vigiai. Essa eu fico vendo algumas coisas, eu ainda uso o Instagram por um tempo determinado, já tô com vontade até de excluir meu Instagram, mas ainda vou tentar manter por um pouco mais de tempo. Mas assim, gente, a quantidade de heresias, de ensinos errados que eu vejo em pequenos vídeos no Instagram, em pequenos posts no Instagram, é de assustar. É de assustar a quantidade de falsos ensinos que eu vejo compartilhados através do Instagram. Eu não sei a respeito das outras redes sociais. Eu não sei a respeito das outras redes sociais. Facebook, eu não tenho Facebook. As únicas redes sociais que eu tenho é o Instagram, o YouTube, que eu uso para postar os vídeos, o Telegram também, que eu uso para postar os vídeos, e o Instagram, que eu uso, Instagram, YouTube e Telegram. Essas são as 3 redes sociais que eu uso. Então, gente, o que eu vejo no Instagram de heresias, de ensinos pervertidos para destruir a vida dos cristãos, e eu vejo cristãos seguindo, e muitas dessas pessoas que estão comentando nesse vídeo aqui, no vídeo dessa moça, né, que eu acabei de falar, elogiando ela, falando que não, que dando apoio para a explicação que ela deu. Gente, muitos não são cristãos, não. Eles estão ali também como macumbeiros, como satanistas, para poder, como que eu vou dizer, para legitimar, para poder fortalecer a explicação daquela pessoa, para poder ajudar aquela pessoa que às vezes é um macumbeiro, um feiticeiro, um bruxo, um satanista, ajudar a dar legitimidade para aquilo que ela está falando, para poder ajudar no engano. Então, assim, eu também não tô falando isso, gente, pra vocês ir lá combater pessoas no comentário. Não, às vezes tem gente que fala sem sabedoria mesmo, mas muitas pessoas que estão ali
estão falando para poder ajudar a disseminar essas heresias, esses falsos ensinos de demônio, para colocar dentro da igreja de Cristo, para disseminar esses ensinos, para espalhar esses ensinos, com a ideia de destruir a igreja de Cristo. Então, assim, o que eu quero dizer, gente, a Bíblia fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é digno de mim. Essa mulher, ela deu um monte de explicações aqui, eu vi todo o vídeo, fiquei, assim, ela deu várias explicações, mas você vê que ela não fala em Jesus. Ela fala de cultura, ela fala de hábitos culturais que deveriam ser modificados, porque, por exemplo, o evangelho ele veio da Europa, ele veio dos Estados Unidos, e junto com o evangelho que veio de lá, veio o modo de se vestir, que é diferente, totalmente diferente do clima do Brasil, que a gente não deveria usar as mesmas roupas, dando a entender que nós devemos andar mais à vontade, com uma roupa mais à vontade, porque nós vivemos num país de clima tropical. Então, gente, usando termos culturais, termos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, para enganar. Essa mulher, ela fala ela fala com a voz doce, suave, exatamente da maneira que a serpente enganou Eva. É uma mal intencionada, ela não está enganada, ela sabe o que ela está fazendo, introduzindo ritos de religiões africanas, adoração a deuses de religiões de matriz africanas, dentro da igreja de Cristo, maculando a igreja de Cristo. É isso que ela está fazendo. Bom, gente, eu fico assim, eu me indigno mais, só um minuto. Quando eu vejo essas coisas, eu me indigno mais com o fato das pessoas que se dizem cristãs, elas não conseguirem perceber a astúcia maligna por trás dessas igrejas pretas, desses cultos, dessas bandas evangélicas modernas de hoje. Eu não ouço, gente. Eu não ouço. Eu sempre, quando uma pessoa me manda uma música dessas bandas modernas, eu já digo, eu não ouço essas bandas modernas dos dias de hoje. Eu não ouço. Eu não gasto meu tempo, não presto os meus ouvidos para ouvir essas músicas. Porque quando a gente ouve essas coisas, gente, a gente atrai contaminação para nossa vida espiritual sem a gente perceber. Então, eu prefiro ficar com os louvores antigos, os louvores que eu realmente vejo que adoram a Deus. E eu gostaria de falar uma outra coisa para os irmãos, né? Eu fiquei um pouquinho assim, eu fico um pouco exaltada com essas coisas porque eu fico revoltada. Como que é bíblico acontecer, mas ainda assim eu não me conformo, eu fico indignada como que esses macumbeiros, que é isso que essa mulher é, uma macumbeira. Ela pode negar, ela pode falar o que ela quiser, mas contra a palavra de Deus, contra a revelação divina, não tem nada que prevaleça. A verdade de Deus, ela prevalece. Então, assim, eu fico indignada com a ousadia deles. E depois, quando algumas pessoas que têm algum discernimento espiritual se manifestam contra aquilo, ela vem constranger, meio que colocar o povo de Deus na parede. Olha, essa é falta de amor. Tipo, não é discernimento de espírito, é falta de amor. Que ela vem dizer. Então eu fico indignada como que a maioria das pessoas ainda caem nessas conversas, nessas armadilhas. Deixa eu falar um outro assunto com vocês, né? Eu vim aqui mais uma vez, gravei um vídeo, né?
Assim, quero dizer pra vocês que é bastante sacrifício que eu faço esses vídeos, que eu posto esses vídeos. Eu gostaria de gravar todos os dias, eu gostaria de falar todos os dias, mas infelizmente não é todos os dias que eu tenho energia. Essa semana mesmo eu tenho passado por um período bastante difícil, bastante complicado. As coisas têm, assim, de certa forma, no geral, né, questão de saúde e outras questões mais, elas têm se complicado um pouco por mim, pra minha vida, pra mim. E eu só estou aqui hoje porque realmente, assim, eu senti, assim, um despertar, porque há dias que eu estava na cama, sem querer levantar, sem querer comer, somente pedindo a Deus que mudasse de vez a minha vida. Mas hoje eu senti, assim, da parte de Deus, eu queria falar a respeito desse vídeo, dessa música, mas eu não estava com disposição para fazer isso, né? E hoje, graças a Deus, eu senti, assim, uma disposição para falar sobre isso e eu resolvi falar aqui e comentar. Irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. E eu quero dizer para vocês que estão aqui nesse canal, eu estava pensando, vocês são fortes. Porque vocês que são cristãos, que realmente buscam a palavra de Deus, que estão aqui, para ouvir essas coisas que eu tenho falado aqui, não é qualquer pessoa que se presta a ouvir, não. Porque são coisas duras, são coisas difíceis de ouvir. São coisas, assim, assustadoras de ouvir. Eu tô falando a respeito de todo o conteúdo deste canal. São coisas assustadoras que muitas pessoas preferem ignorar, preferem fugir. Mas vocês estão aqui, vocês têm coragem de ouvir. Vocês têm coragem de ouvir e têm coragem de temer a Deus, de ter temor no coração ao ouvir todas essas coisas que eu tenho falado aqui a respeito do satanismo, a respeito da infiltração deles no meio da igreja cristã. Então, irmãos, continuem buscando a Deus, consagrem a vida de vocês mais do que nunca, né? Peçam a Deus a direção, peçam a Deus discernimento de espírito, revestimento espiritual, peçam a Deus aquelas coisas espirituais que vão contribuir para a nossa salvação. É isso que eu quero dizer, tá? Eu tenho que fazer minha confissão. Eu confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para tudo sempre. Amém. Amém? Graça e paz e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.